Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Ideias e Debates. Hoje nós vamos falar sobre imunidade. E para falar sobre esse assunto, eu recebo a doutora Fernanda Cortes, que é nutróloga. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Que agradeço. E também recebo o psicólogo Aurélio Melo. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Priscila. Bom, eu chamei os dois, né, uma nutróloga e também um psicólogo, para a gente falar um pouquinho de todos os aspectos da imunidade, né? Tem a questão do corpo, mas também tem a questão psicológica, que conta muito nesse momento que a gente enfrenta a pandemia de Covid-19. Doutora, para começar, eu queria que a senhora introduzisse, então, o assunto falando sobre por que é tão importante ter uma imunidade boa nesse momento, pandemia, e também agora com variantes. É muito importante a imunidade, né? O sistema imunológico, ele protege o nosso corpo contra as doenças, deixa a gente forte, descansado. Um sistema imunológico mais fraco, a gente produz muito mais fator inflamatório, mais inflamação, é muito mais reativo, então a gente se sente mais cansado, indisposto, fica mais suscetível a doenças. Mas aí tem que proteger também, não só agora, toda a época do ano, né? E, doutor Aurélio, conta um pouquinho para a gente por que também é importante trazer imunidade, aumentar a imunidade, né, também para a parte psicológica, emocional. Hoje, diferentemente de décadas atrás, a gente já tem um conhecimento, tem muito estudo sobre a relação entre estresse e imunidade, doenças mentais e imunidade, né? Então, hoje se valoriza muito mais o estado emocional, né, o fator psicológico na relação com a prevenção de doenças, com a saúde física também, não só mental. Ok. Doutora, me conta um pouquinho, então, como aumentar a imunidade, então, nesse período de Covid-19? Bom, primeira coisa é cuidar da alimentação. Então, comer menos alimento industrializado, menos fritura, mais alimento anti-inflamatório, fruta, legumes, praticar atividade física, dormir bem, controlar o estágio emocional também é muito importante, né? Agora, nesse período, tá todo mundo ficando mais ansioso, aumenta muito a ansiedade, depressão, o pessoal fica mais tempo em casa, passa a não dormir bem, não se alimentar direito, procura comida fácil, né, com food, então fica abrindo saquinho, pede muito delivery, aumenta a ansiedade, tudo isso para de praticar atividade física, né, aumentou muito o sedentarismo, tudo isso faz com que a nossa imunidade caia. Então é principalmente cuidar dos três pilares, né, o pilar alimentar, o pilar de atividade física e o pilar emocional. Praticar uma meditação, uma alimentação mais anti-inflamatória, rica em vegetal, em legumes, alimentos anti-inflamatórios, a cúrcuma é um bom exemplo, um anti-inflamatório natural, gengibre. Então tá bem atento à alimentação, atividade física e controle de estresse. Doutor, nesse momento, toda essa questão alimentar também entra em choque, né? Tem essa questão da facilidade de estar em casa e pegar o que tem ali no armário, que é mais fácil para comer, principalmente porque as demandas de trabalho têm aumentado muito, mas isso também, essa alimentação também traz consequências ali no bem-estar emocional, né? Eu queria que o senhor falasse como que o organismo se relaciona, então, à parte do cérebro. Como a doutora Fernanda falou, as pessoas têm sofrido emocionalmente nessa pandemia, não é? Nós estamos mais em casa, estamos, mas a gente não está de férias, a gente não está em viagem, né? Num hotel, a gente está diante de uma ameaça, de uma pandemia, né? Com medo de se contaminar, o medo de adoecer. Então a gente está em casa, mas a gente está estressado, a gente está se sentindo acuado.
Então, as pessoas têm maneiras diferentes de lidar com isso, com essa situação. Algumas comendo mais, outras se recusando a comer, né? Outras ficando muito ansiosas e com tudo isso junto. Então, de fato, são situações onde a pessoa se desequilibra emocionalmente. Acho que quem está assistindo a gente, né, testemunha ou está vivendo isso, né? Nós não estamos em casa numa situação normal, natural. Não é um domingo após uma semana de trabalho que você está descansando, né? Na verdade, nós estamos numa situação de muita tensão e tentando se adaptar a isso. Algumas pessoas se adaptam melhor que as outras, né? Também tem relatos positivos de pessoas que agora, dentro de casa, se estabeleceram um pouco melhor, se estabilizaram. Mas não é o mais comum. O mais frequente, pelo menos os que procuram os nossos serviços, são para se queixar de mais ansiedade, mais fobia, mais depressão, né? De mau humor, né? E comportamento irritadiço. Né? Isso aí tem sido mais comum, mais frequente, que vai aí alterar, né, que vai diminuir a imunidade, que vai trazer problemas para a saúde física, além da saúde mental. Para poder complementar também, o nosso intestino, ele é nosso segundo cérebro, né? Ele é cheio de ramificação nervosa e a gente não comendo direito, a gente aumenta muito a proliferação de bactérias ruins, né? Uma doença que se chama de disbiose. A gente produz muito mais bactérias ruins do que bactérias boas. Essas bactérias ruins também, elas deixam o corpo no estágio muito mais inflamatório, com mais tendência à ansiedade, à depressão, e aí a gente entra meio que num ciclo vicioso. Então, a gente procura mais comidas conforto, comidas fáceis, se alimentar, né, de mais porcaria, então a gente acaba comendo e aí estimula a proliferação de bactérias ruins e aumenta a ansiedade. A gente produz muitos hormônios essenciais no nosso intestino. Testosterona, serotonina, que é o hormônio da felicidade, ele começa a produção no intestino. Então, se a gente não tá com o intestino bom, a gente tem mais tendência também à ansiedade, à depressão. Então, entra num ciclo vicioso. Você tá com o intestino ruim, isso leva a inervação, né, negativa para o cérebro, aumenta a ansiedade, você procura mais comida conforto também, e aí com isso você começa a se alimentar pior, e aí atrapalha sono. Muitas pessoas se alimentam mais à noite também, então pede delivery, pizza e lanche, vão dormir de estômago cheio, e atrapalha a digestão, atrapalha a qualidade do sono, então meio que entra num ciclo vicioso que é, se não procurar uma ajuda e não tratar esses pilares, é difícil de sair. Doutor, a doutora trouxe aí duas palavrinhas ali, né? É comida conforto. Fala um pouquinho para a gente como que ela funciona, então, no cérebro até, atuando no cérebro. Eu vou dizer assim que a comida ela está muito ligada, ela é um prazer oral, né? Prazer oral. E é um prazer que remete, inclusive, aos primeiros anos da infância, né? Então, ela está muito ligada a uma ideia de afeto, de acolhimento, não é? A condição do bebê, né? E ela produz naquele momento, não é? Ela tem uma interação bioquímica que produz a sensação de conforto, não é? Você imagina, aí os vestibulandos sabem bem disso, né? Uma barra de chocolate no momento que você está ansioso, né? Então, o chocolate baseado aí praticamente na cafeína e no açúcar viram estimulantes e ansiolíticos. Eles diminuem a ansiedade, o açúcar acalma e a cafeína estimula ao mesmo tempo, né? Então, são alimentos que trazem um conforto imediato, mas depois, como a doutora Fernanda esclareceu, cobram um preço, dependendo aí da combinação que você vai fazer, né? Quer dizer, enquanto a doutora Fernanda estava falando, estava lembrando mesmo de alguns pacientes dizendo que está fazendo uma festa nesse sistema de entrega de alimentos, né? Então, Ai, as pessoas, é muito cômodo, né? Você não pode sair, então, mas você também não quer se privar de um certo prazer, então e é menos trabalhoso, você pede a comida pronta. E a gente acabou de ouvir aí que essas comidas, elas são um pouco
saudáveis muitas vezes, né? Porque elas já vêm meio prontas, enfim. Então, realmente há uma interação que, num primeiro momento, traz um conforto muito breve, muito imediato, depois tem algumas consequências, né? Então, a melhor maneira é a gente procurar lidar com esse sofrimento, com essas questões, vamos dizer assim, de frente, como se diz, encarar, não é? Olhar para o que está difícil, não é? E ao mesmo tempo ter consciência de que é uma situação, é uma realidade, né? A gente tem que aprender a lidar com essa realidade. Não quer dizer que vai dar tudo certo, de vez em quando vai falhar, vai ter problema, né? A gente vê pessoas que não saíram de casa e de alguma maneira adoeceram. Acontece, né? Mas é uma situação muito séria. Não é para se arriscar, não. Né? Não é à toa. Agora não adianta eu dizer, mas eu não queria isso, eu queria viajar, eu queria. Sim, você queria, você tem todo o direito de querer, mas não é o momento. Né? A gente tem que aprender a renunciar e trocar aquilo que eu quero, que eu acho bom, por aquilo que eu posso, eu preciso. Né? Doutora, o doutor falou dessa questão, por exemplo, o café, né, que vai e estimula. E daí vem o açúcar que acalma. Fala um pouquinho desses produtos, né, no nosso organismo, e daí, sem perceber, a pessoa acaba consumindo muito mais, né? Então, assim, uma pessoa que é acostumada a comer um pedacinho de chocolate depois do almoço, mas está em casa. A barra está lá, quando vê, a barra já foi, né? A barra inteira, aquela lá de meio quilo, quase. É que são alimentos, né? O café, por exemplo, são alimentos estimulantes e viciantes. Então, o café ele estimula, ele vicia, a cafeína vicia, o chocolate, o açúcar, ele tem acalma num primeiro momento, mas ele também vicia. Eu sempre falo para paciente que, na verdade, é o equilíbrio. Então, comer uma barra de chocolate 70% cacau, que tem antioxidante, acelera o metabolismo, não tem problema. O problema é o excesso. É comprovado que açúcar vicia tanto como se fosse uma droga, né? Ele tem essa ação no nosso corpo. Por isso que muito paciente que tenta tirar no começo, às vezes tem um pouco de tremedeira, dor de cabeça. Então, ele tem realmente essa ação do vício. Mas é só ter equilíbrio, escolher a qualidade do alimento, comer em pouca quantidade, praticar atividade física, que também você consegue meios de prazer de uma outra forma. Atividade física, por exemplo, libera serotonina, libera endorfina. Então é uma forma um pouco mais saudável de se ter prazer também nessa época. A senhora falou de substituição, né? Então, no caso, por exemplo, do açúcar, eu, por exemplo, não tomo mais café com açúcar. Eu já aboli, deve ter mais de um ano. Hoje eu não sinto falta. No começo era bem difícil mesmo, né? Tomar aquele cafezinho amargo. Hoje, para mim é o inverso. Se eu tomo um café doce, eu já não gosto dele. Não. Como que a pessoa começa a fazer essa substituição? Então, a gente sabe que o açúcar refinado, aquele branquinho, não é o ideal. Fala um pouquinho dessas substituições. Tem o salgadinho que já está ali fácil de pegar. O que eu como no lugar se eu sentir a necessidade de comer alguma coisa? Depende muito de paciente para paciente também e o grau do vício, né, no açúcar. Por exemplo, se a pessoa ela é extremamente viciada e consome todos os dias em grande quantidade, eu acabo tirando tudo no começo. Pelo menos aí uma semana, que é o tempo do corpo entender o que está acontecendo. Agora, de substituição, começar trocando. Um açúcar de coco, ele é ótimo. Adoçante, escolher a qualidade do adoçante, mas às vezes para uma receitinha é bem melhor do que usar açúcar. Esses meios mais naturais, tem várias receitas na internet, tem várias receitas que a gente passa para o paciente aqui, substituindo esse açúcar, esse doce, por doces mais naturais. Então, usando açúcar de coco, demerara, um adoçante, um xilitol aí, que é um açúcar, um adoçante mais de culinária, que ajuda a substituir bem o doce, mas é sempre ir introduzindo na alimentação, tentando mudar. E quando acostuma, vai, né? Depois fica assim. Eu também, por exemplo, não tomo café com açúcar mais há anos. Me dá um café com açúcar, eu não consigo tomar. Muda o paladar. A ideia é mudar sempre, reeducar nosso paladar. É assim que, pra vida, né? Tanto pra imunidade, pra emagrecimento, pra ser saudável, é muito melhor do que. É reeducação alimentar.
Doutor, esses alimentos que né, a doutora falou, vamos pegar especificamente o açúcar, né? Que é algo que faz mal para o organismo, assim como o sal e vários outros produtos que são refinados. É, a pessoa, ela acaba se viciando só especificamente pelo produto, ou ela acaba se viciando mesmo até emocionalmente por esse tipo de produto, pela sensação que esse produto traz. É, olha, sim, tem o fator químico, e tem o fator emocional, né? Eu posso falar melhor sobre o fator emocional. A sensação de prazer, ela diminui um pouco o mal-estar, né? Ou então, vamos dizer assim, que o indivíduo não está se sentindo propriamente mal, mas não se está se sentindo muito bem. Então, um alimento, né, adoçado, né, o açúcar, o café, eles podem trazer prazeres. A doutora falou bem, né? É um prazer que vicia do açúcar, né? Pouca gente fala, mas o açúcar ele é poderoso também, no sentido de acalmar, de tranquilizar, né? Então ele traz essa sensação de bem-estar. Então você tende a se sentir melhor no momento. Mas depois você tende a voltar a se sentir como estava antes, né? Então, quer dizer, se você estava ansioso, e aí você comeu um doce, aquilo diminui um pouco a ansiedade, mas não significa que você vai se tornar uma pessoa menos ansiosa. Você só vai se tornar uma pessoa menos ansiosa se você olhar para a sua ansiedade, começar a estabelecer relações, o momento em que você ingere mais açúcar. Por que eu estou fazendo isso? Eu prometi para mim mesmo que eu não ia comer tanto açúcar. Olha eu aqui de novo. Foi alguma coisa que aconteceu? É o meu jeito? Eu preciso mudar, não é? Então essas substâncias elas trazem prazeres e, como você disse, a gente fica dependendo da sensação que ela traz, do ponto de vista psicológico, não da substância em si. Mas claro que há uma interação. Você não tenha dúvida, porque tem pessoas que gostam muito de açúcar e outras não. Então, quer dizer, aí também você tem um fator, como a gente falou, bioquímico, que interage melhor ou pior de acordo com cada pessoa. Por isso que as pessoas têm manias ou vícios diferentes em relação à alimentação. Mas você não tenha dúvida que a gente não se livra da ansiedade através das substâncias, né? A gente trabalha a ansiedade no sentido de tentar entender quando ela vem, como ela se dá, né? E aos poucos ir dispersando esse afeto, substituindo por outras coisas, né? Lidando de uma outra maneira com ele, né? Então é um processo mesmo. Nossa, eu vejo isso muito aqui na clínica. Tem o caráter bioquímico, né? Também a interação bioquímica, mas acho que a parte emocional, principalmente a do açúcar, do doce, é uma das que mais conta, porque o paciente fala, eu sou viciado em doce, eu como todos os dias, e aí a gente tenta entender, né, não só na bioquímica, mas o que está acontecendo com esse paciente. Aí ele sempre fala, que lembra da minha avó, lembra da minha mãe, então quando eu era criança, eles, sei lá, eu ficava chateado, a prova da escola, que eu ia mal, me dava, então uma barra de chocolate, um doce. Então essa coisa meio de recompensa, de lembrar a infância, do caráter emocional, a gente traz para a vida adulta, acho que todas as nossas interações desde a barriga da mãe, né? Então também a mãe que acabava tomando muita Coca-Cola, muito açúcar, a criança ela já nasce também com um paladar um pouco mais doce. Aí acontecer alguma coisa triste, toma um chocolate, toma um docinho. Então tem esse caráter afetivo e emocional muito grande, que eu acho que é o mais difícil também da gente conseguir tirar, né? Aí vai terapia, conversa para entender de fato quais são os buracos e as lacunas para a gente entrar e substituir e arrumar. Mas o caráter emocional tem vários que falam que me lembra minha avó, me lembra minha mãe, então ficou bravo, aconteceu alguma coisa, chateado, come uma barra inteira de chocolate. E é difícil ir mudando esse padrão e esses hábitos. Doutora, a senhora falou da recompensa. Nesse momento, a gente tem trabalhado bastante
né? Por mais que estejamos grande parte do tempo em home office, parece que o celular não para de receber mensagens, os e-mails não param de chegar, as demandas não param de aparecer, né? A gente cada vez tem mais coisa para fazer. Aí juntam as outras coisas de casa mesmo, que também nós delimitávamos, né, um período para fazer, e agora a gente tem o dia todo que encarar todas as situações. A impressão é, quando se passa o dia todo naquela loucura, muitas vezes a pessoa esquece até de comer, de tomar água, né, de se alimentar corretamente, mas no fim do dia vira, eu vou pedir uma pizza porque eu Porque meu mereço. dia foi muito difícil. Isso E eu venci acontece os muito. Eu acho que desafios, então eu quero é, agora algo que me traga uma sensação boa. Mas as pessoas acabam fazendo muitas escolhas na gordura, não é, doutora? Lanches, pizza, essas coisas que são mais gordurosas. Isso é real? isso é real. Eu vejo também muito aqui pelos meus pacientes que falam, doutora, eu não tô mais conseguindo, eu trabalho o dia inteiro. Então, antes eu tinha um horário de almoço, 1 hora ali que eu parava. Agora em home office começa de manhã e vai até a noite, eu não consigo almoçar. Então, eu abro, pego um salgadinho e começo a comer. É o dia inteiro. E a hora que eu paro, que é o momento de relaxamento, eu quero me recompensar. Então, eu tive um dia super estressante, um dia super difícil. Vou fazer o quê? Vou comer e beber, né? Porque eles falam, eu mereço. E eles de fato vão para essas comidas mais gordurosas. Então é lanche com bastante queijo e ketchup, e batata com maionese, e pizza e refrigerante. De fato, são comidas que trazem um pouco mais de caráter emocional e tal. O que eu tento falar aqui é substituir. Então a gente passa muitas receitas também, às vezes, de uma pizza um pouco mais saudável com farinha de aveia, sem farinha branca. Porque, de fato, quanto mais a gente entra no estágio inflamatório e aí entra nessa cadeia, é muito difícil sair. Então, eu também falo, antes de dar essa compulsão, faz meia hora de atividade física, que já vai ajudar a gastar um pouco dessa energia, 20 minutos aí em casa, tenta cozinhar alguma coisa que também o tempo de preparação, né, te envolve ali e faz você ter mais consciência do alimento que você está fazendo, porque uma coisa é você, por exemplo, pedir um bolo e chegar na sua casa, você não tem noção dos alimentos que tem ali. Outra coisa é você fazer, então você vê que você está colocando 2 xícaras de óleo, mais 50 de açúcar e vai indo, para muitos pacientes dá uma consciência a mais do que está comendo. Então eu sempre indico fazer atividade física e tentar preparar esses alimentos para ter uma consciência maior e substituir. Então a farinha branca por uma farinha de aveia, uma farinha de arroz, e o macarrão, às vezes, por um macarrão 100% integral, que tem uma digestão, uma absorção um pouco melhor desse açúcar. Mas, de fato, eles vão sempre para os mais gordurosos. Doutor, fala um pouquinho para a gente dessa recompensa aí. Como que a gente consegue também trabalhar essa questão? Porque parece que dá realmente esse desejo de eu preciso de uma recompensa. Tem gente que vai para a comida, tem gente que já vai para assistir algo na TV que não informe nada, a pessoa nem presta atenção no que está na TV, mas só está ali relaxando. O que a pessoa pode fazer como alternativa para não cair com tudo na comida e ganhar bons quilos e fazer mal para a saúde, né? Principalmente. Eu penso que nós estamos aqui na nossa conversa, ela está, do ponto de vista psicológico, ela está no terreno das compulsões, não é? Então, nós vivemos num mundo que você estava falando, da correria. Você, Priscila. Então, e a doutora explicou, ela citou uma palavra que eu queria valorizar bastante, a substituição. Nós estamos no terreno das compulsões. Então, é compulsão por trabalho, compulsão por comida, compulsão por relacionamentos, por redes sociais. Então, nesse sistema, né, na dinâmica das compulsões, o movimento é sempre esse, do excesso, da busca, de assistir de olhar para a TV sem agregar nenhum conteúdo, como forma de se anestesiar, comer alguma coisa, de preferência muito gordurosa, muito doce, muito salgada, para também se anestesiar, né?
Então, quando você quer mudar, aí eu vou pegar a palavra aí que a doutora usou, assim, tem que haver substituição. É muito, há 30 anos eu trabalho com dependência química e eu não conheço o caso de alguém que, eu estou falando de um vício muito forte, né, da dependência de drogas, alguém que se abstém da droga e continua a vida normalmente. Não, é muito difícil, ele tem que substituir por alguma coisa, por alguma atividade, se desenvolver em um esporte ou na própria prática de viver a abstinência, frequentar, às vezes, grupos de pessoas que têm o mesmo problema que ele, né? Ou então a pessoa tem que passar a estudar, ter uma formação, mas ela não para alguma coisa e fica sem. Então, eu imagino que no terreno aí vamos dizer, das compulsões, a alimentação, nessa época de pandemia, é a mesma coisa, você tem que substituir. Não é? Agora, eu queria chamar a atenção para um fato. Nós estamos vivendo uma época de muito mimo do indivíduo. Até o filósofo francês Comte Sponville, ele deu um nome engraçado, o euzinho querido. Então, assim, a gente se sente muito especial, a gente tem que fazer uma concessão à noite. Foi tão difícil para mim. Ó, vai ser pior. Dependendo do que você fizer depois, vai ser pior. Então, espera que a dor passa, o cansaço passa. Então, vá descansar, vá fazer uma coisa boa para você. Né? Não vá fazer exatamente o que você quer, porque nem sempre o que você quer, o que você deseja, é bom para você. Né? Então, esse discernimento, o que eu quero é bom para mim, tem uma diferença. Muitas vezes o que eu quero não é bom. E o que é bom eu não quero, mas é o que é bom para mim. Né? Então, eu preciso primeiro não me entregar à compulsão pelo trabalho, pelo excesso. Então, a hora de me alimentar, eu tenho que me alimentar. Tem gente que não vai ao banheiro enquanto não termina a tarefa. Né? Então, quer dizer, nós estamos vivendo uma época onde nós nos tornamos escravos das coisas. E aí, depois a gente não consegue brincar essa compulsão. Então, eu preciso ser um sujeito mais autônomo, mais independente, não só das coisas, como das minhas vontades. Né? O ideal é eu ser o senhor das minhas vontades, não ser o escravo das minhas vontades. Inclusive, isso vale para o trabalho. Eu estou com muita vontade de trabalhar, não vejo a hora de terminar tudo, não vejo a hora de acabar com o dia. Não, não é assim. Né? A hora que a minha nutróloga aí falou, a cada 3 horas, coma uma fruta, coma alguma coisa. Eu vou seguir o que ela está dizendo, porque ela estudou. Não sou eu que imaginei que é bom eu comer uma maçã e vou lá e vou comer, por mais óbvio que pareça. Deixa eu ouvir um pouco as outras pessoas, deixa eu ouvir quem estudou, e eu vou tentar seguir aquilo que é o melhor, não o que eu quero, porque eu trabalhei muito, né? Eu preciso. Não, não funciona. Nossa, eu concordo muito com o que ele está falando. Eu vejo isso muito aqui na clínica, de paciente. Mas eu não gosto de praticar atividade física, eu não gosto de fruta. Eu falei, gente, mas a gente não faz só o que a gente gosta. Você trabalha 100% feliz ou você só faz coisas que te dêem prazer o dia inteiro, todos os dias? A gente tem que fazer também coisas que a gente precisa. A saúde a gente precisa cuidar, atividade física, óbvio, encontre alguma atividade física que você goste, mas é impossível que você não goste de nada. Tem alguma coisa, né? Ou é fazer mais por saúde. Eu não gosto, sei lá, de comer fruta. Então vamos tentar encontrar alguma fruta que você goste, mas eu não gosto de nenhuma. Eu falo, gente, a alimentação que a gente põe pra dentro é um carinho, é a gente cuidando do nosso organismo, mas nem sempre na vida a gente faz tudo que a gente gosta o tempo inteiro. Então eu vejo muito assim, essa mimimi maior com, mas eu não quero, eu não gosto. E é isso, nenhum excesso é bom. Nem a gente ir para um excesso do extremamente saudável, eu não faço nada de errado, porque às vezes a gente tem uma festa ou tem um compromisso, é normal, né, dar um carinho maior. Mas também nem o do eu não faço nada saudável, porque isso vai ter impacto na saúde, isso vai ter impacto no emocional, isso vai ter impacto no intestino, na imunidade, enfim, a gente tem que não só fazer o que a gente gosta, mas às vezes do que a gente precisa fazer.
E quando a gente faz por mais tempo, isso acaba se tornando um hábito também, igual a atividade física. Eu sempre falo para paciente, tenta colocar regular na sua rotina. Por mais que você esteja cansado, você não foi para o trabalho cansado? Não trabalhou? Então você vai sair de lá e vai fazer 20 minutos na sua casa, por exemplo, agora nessa época, de um exercício. Depois você descansa, tem uma noite de sono melhor, mas incorpora na rotina para as coisas começarem a dar certo. Senão a gente vai ser aquela pessoa que dá desculpa o resto da vida. Ah, eu não fiz porque eu não estava afim, eu não gostei. E aí isso a gente vai se esquecendo também, se deixando sempre de lado. Doutora, a senhora falou de alguns alimentos que causam inflamação no organismo. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho melhor sobre isso, sobre esses alimentos, o que significa essa inflamação e porque ela compromete muito a imunidade, né? Bom, acho que açúcar inflama demais, fritura, industrializado, alimento com corante. Para algumas pessoas, glúten, lactose, óbvio que depende muito de pessoa para pessoa. Quando a gente come esses alimentos, né, a gente aumenta muito o radical livre, que ela é uma molécula altamente reativa, né, estresse oxidativo. Isso potencializa todos os sintomas negativos do corpo. Então pode piorar refluxo, piorar gastrite, piorar dor de articulação de quem tem artrite, artrose, dor de cabeça, desregular intestino. Então eles aumentam a inflamação e aí atrapalha no corpo todo. O ideal é a gente procurar ter uma alimentação mais anti-inflamatória. Então com alimento mais natural, comida de verdade, com fruta, legumes. Eu sempre gosto de dar algumas diquinhas para paciente. Então colocar ali 1/4 de limão espremido de manhã com água. O limão tem muita vitamina C, ele ajuda muito a equilibrar o pH do organismo também. Uma colherzinha de cúrcuma, que é anti-inflamatório natural. Gosto de colocar gengibre, o chocolate 70% cacau. Então, a gente cuidar mais da nossa alimentação, porque de fato melhora todos os sintomas. A gente tem uma qualidade de sono melhor, melhora as dores, melhora a disposição. Quando a gente aumenta a inflamação também, a gente fica muito cansado, isso atrapalha na imunidade. Então, a gente sempre procurar uma alimentação com mais antioxidante do que produzir radical livre em excesso. E, doutor, o senhor percebe que chegam aí ao seu consultório pessoas que reclamam tanto da ansiedade, ou de cansaço, ou falta de atenção, que estão sem energia, se sentem mal, estão num período que, eu estou empurrando com a barriga, eu não estou me sentindo bem. E na sua investigação, o senhor percebe que isso está ligado ao estilo de vida, à alimentação? Sim, totalmente, né? Ao estilo de vida. E aí, aqui quando a pessoa está no processo de análise, né? Ou psicoterapia, fica muito claro que tem o estilo de vida acaba determinando aspectos da personalidade e vice-versa. Quer dizer, ela passa a incorporar o estilo de vida dela, né? Então, ela vai se moldando ao estilo de vida. E também características dela levam a escolher determinado estilo de vida, né? Então, são coisas intimamente ligadas. É nesse momento onde ela precisa começar a se conscientizar, perceber dessa relação, né, dessa forma de viver e tentar mudar, né, que, como dizem, né, tentar mudar o hábito, que é algo bastante difícil, mas é possível sim, né? Agora, o que a gente vê é que, infelizmente, as pessoas têm mais chance de mudar quanto mais no limite elas se encontram. Então, quando você é jovem, você abusa da saúde, né? Porque você não tem consequências ali, muitas vezes, imediatas. Vai demorar um pouco mais. Quando você vai perceber, aí, de fato, né? Às vezes já até um pouco tarde. Né? Então, as pessoas, nós funcionamos muito de acordo com as consequências daquilo que a gente faz. Então, muitas vezes, a consequência não é imediata. Então, você não muda o seu estilo de vida. Você deixa para mudar quando você está no limite. Né? Dificilmente alguém muda, só as pessoas que a gente diz assim, são pessoas sábias, são pessoas talvez emocionalmente muito equilibradas,
que elas percebem pequenas mudanças, consequências, elas dizem, opa, eu preciso me comportar melhor, preciso mudar, isso não está legal, isso não sei o que vai dar. Mas normalmente as pessoas elas vão até o limite. Aí quando elas começam a perceber que, né, os exames estão alterados, que ela está com uma dificuldade, aparece uma dor no corpo, aí o médico diz, olha, você não pode viver assim. Então, daí que a gente vê pessoas caminhando, né? E se você for conversar com as pessoas, elas não são pessoas necessariamente que adoram caminhar. Elas estão lá porque o médico diz, olha, ou você faz isso, ou você vai piorar. E acho que as pessoas procuram também muito soluções rápidas, né? Antes de chegar nesse fato de querer de fato mudar. Então, é o remédio milagroso do emagrecimento, é o remédio milagroso que vai resolver a vida e que eu não preciso fazer nada, né? Tem um monte de paciente que chega aqui e fala, ai, mas e o remédio? Porque a gente trata muito com reeducação alimentar, então antioxidante, mineral, é mais cuidar do corpo de dentro para fora. E eles querem uma solução mágica e milagrosa e não existe. Para tudo na vida a gente tem que correr atrás e conseguir. Então não tem um remédio milagroso, não tem a vitamina milagrosa. É de fato a gente bater na tecla, eu sempre bato, de mudança de estilo de vida, de se cuidar como um todo. Então fazer atividade física com cuidado emocional, cuidar da alimentação, fazer a suplementação adequada, dá trabalho? Dá. Mas é nisso que vai fazer a gente ter uma vida com mais qualidade por mais tempo. E não o prazer imediato do remédio milagroso. Não tem milagre. Dá trabalho, mas é recompensador. Eu concordo plenamente e eu diria que está aí um dos grandes problemas. Nós vivemos numa época imediatista, né? Imediatista. Um mundo muito comercial, muito do toma lá da cá. Então, a doutora aí falou duas questões, o do imediatismo e da solução mágica. Veja, tem uma coisa que a gente precisa pôr na cabeça. Você não tem que fazer o que é mais fácil, você tem que fazer o que tem que fazer. Tem que fazer o que é certo, não o que é mais fácil. Porque o mais fácil, você volta para a estaca zero. Funciona um tempo, depois não funciona mais. E depois não Então, funciona tem mais. algumas coisas. Claro, de vez em quando as pessoas encontram soluções melhores, né? A área da doutora aí, por exemplo, da questão da nutrição, uma área que se desenvolveu muito. Antigamente, você ia ao médico, o médico dava a mesma receita para todos os pacientes. Hoje, você tem uma especialidade, que é a nutrição. Então, a gente tem formas, mas parece que mesmo assim não está bom. Você vai num especialista, como a doutora está falando aí, ela te mostra o caminho, ela prevê, às vezes até mais de uma opção, mas a pessoa ela quer a opção que está na cabeça dela, que é mais rápida ainda. Ela fala, não, mas eu vou viajar o mês que vem, eu preciso estar... Não, não é assim. Né? Eu tenho um paciente aqui. Pois não, pode falar. É só para complementar, eu tenho um paciente aqui que às vezes perde assim 7 quilos em 2 meses e fala, mas tá incrível. Não, mas se eu tomasse o remédio X, eu teria perdido 10 em um mês. E todo mundo muito imediatista, que é a solução mágica. Eu vejo assim, né, nas relações, amigos, não, eu quero perder tantos quilos. Eu pergunto, na primeira conversa, isso foi seu médico, foi sua nutricionista? Não, é porque eu acho que eu... Não, mas de onde você tirou isso? De onde você tirou 8? De onde você tirou 10? De onde você tirou 3 meses? Precisa ter uma, porque senão... Né? Quer dizer, então isso é o meu desejo. Isso é o que eu quero. Isso não tem nada a ver com o meu corpo. Né? O nosso corpo ele funciona muito que independentemente dos seus desejos, dos seus sonhos, dos seus planos. Ele funciona muito que independentemente. Né? Aliás, é o seu corpo que muitas vezes traz para você a realidade. É ele que dói e diz para você, olha, hoje você carregou peso demais, você levantou um peso que você não aguenta, por isso que está doendo. É ele que te dá os limites. Não é você que calcula, eu vou levantar isso, eu vou fazer isso. Não, se depender da gente, a gente se excede muitas vezes. Sempre que me falam assim, eu quero perder tantos quilos em um mês.
Mas você vai fazer o que para isso? Né? Vai mudar a sua vida? Então vamos com calma, é questão de saúde, mas é questão de mudança. E quando me vem com essa, eu sempre pergunto, mas quem te falou que você tem que perder isso em um mês? Já te falaram que isso não é saudável, por exemplo? Então é de fato você mexer com as crenças das pessoas. Bom, eu quero agradecer então a participação de hoje da doutora Fernanda Cortes, nutróloga. Muito obrigada, doutora. Obrigada, foi um prazer. Muito obrigada. Também agradecer a participação do psicólogo Aurélio Melo. Muito obrigada, doutor. Às ordens. Prazer foi meu. O programa Ideias e Debates fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.